Achei por bem fazer uma breve recuperação de algumas palavras que a extrema-direita religiosa no Brasil usa. Dizer extrema-direita religiosa no Brasil é um pleonasmo praticamente, porque toda a extrema-direita aqui ela se assenta sobre fundamentos religiosos. Mas essas palavras, elas são como que palavras-chave. Quando a gente lê um artigo científico, nós temos lá um pequeno resumo e temos também palavras-chave, que são pequenas chaves hermenêuticas que nos ajudam a entender o que nós iremos encontrar naquele texto. Bom, quais são essas palavras-chave que na verdade são conceitos que a extrema-direita recupera, esvazia de sentido, dá um outro sentido e joga para que as pessoas depois possam divulgar e assentar sobre esses conceitos os seus discursos. A primeira delas, e a mais usual, é comunismo. Aqui na Serra Gaúcha, antigamente, quando se queria se xingar alguém, se dizia "ti si um comunista", tu és um comunista, porque a palavra foi revestida de um tom tão pejorativo que comunismo é a síntese de tudo aquilo que não presta na sociedade e em uma pessoa. Comunismo não é, nesse sentido, um conceito de caráter filosófico e econômico, não tem nada a ver com isso. Comunismo nada mais é do que o modo como nós taxamos aqueles e aquelas que se preocupam com justiça social, ou seja, que colocam como preocupação primeira não o seu bem particular privado, mas o bem da sociedade como tal. Portanto, qualquer um que seja muito preocupado em diminuir as desigualdades sociais e em denunciá-las, este ou esta é um comunista. O segundo conceito importante é o conceito de liberdade. O que é liberdade, que para nós, de fato, é algo que está na Constituição e que é fundamental. Liberdade, nesses discursos extremistas, nada mais é do que a possibilidade de dizer aquilo que eu penso ser certo, não importando quanto isto possa ser ofensivo, destruidor e alimentador de discursos de ódio. Portanto, liberdade é ser racista, liberdade é ser xenofóbico, é ser machista e é ser praticamente nazista, antissemita. A liberdade me dá a possibilidade de dizer tudo o que eu penso e de, com isso, alimentar, inclusive, discursos de ódio, de destruição, discursos que colocam em risco a vida das pessoas. Liberdade não é um cuidado comigo e com o outro. Liberdade é simplesmente a possibilidade que eu tenho de expressar tudo que tenho dentro. Patriotismo. O que é patriotismo nesses conceitos da extrema direita? Nada mais é do que um sinônimo de nacionalismo, cuja nação, a pátria, é um valor praticamente absoluto, de modo que para preservar a segurança nacional, que geralmente está em risco por conta dos comunistas, nós podemos usar inclusive a tortura, a violência e até a morte. Um outro conceito importante é o conceito de Deus. Quem é Deus? Deus é este ente supremo que autoriza toda forma de ódio que eu possuo no coração, de modo que, usando as categorias de inferno, pecado, diabo, eu coloco em Deus a maldade que está em mim. E Deus nada mais é do que uma justificação para a maldade que eu expresso. Religião. O que é religião? Religião é este conjunto de signos, mitos e símbolos a partir dos quais as pessoas olham a realidade, controlam os outros e se permitem ser manipulados. Família. O que é família? A família é um conjunto de laços, normalmente consanguíneos muito estreitos, que não me permitem olhar de forma mais ampla para a sociedade e para a humanidade. É o cuidado com interesses muito particulares, de modo que o problema do outro não é um problema meu, porque não faz parte da minha família, ou não toca na minha família. Revolução, uma palavra que aparece muito nos discursos. Revolução é toda e qualquer tentativa de mudar a ordem vigente que está a meu favor. Portanto, revolução é aquilo que destrói com as estruturas que estão, para mim, muito bem, que me ajudam, que me sustentam, que me mantêm, mas que questionam exatamente a minha plataforma de segurança. Por fim, uma última palavra, muito importante, é o conceito teologia da libertação. Teologia da libertação, o que é? É praticamente
como dizia Pio X no começo do século XX, em relação ao modernismo, a teologia da libertação ela é a síntese de todas as heresias. É uma teologia que retira Cristo da sua divindade, é uma teologia que arranca a sobrenaturalidade da fé, é uma teologia que na verdade apenas implica em um marxismo vivido dentro da religião. Portanto, teologia da libertação é a síntese de todas as heresias do século XX. Depois, claro, do modernismo. Ou seria um pouco a atualização do modernismo a partir da segunda metade do século XX. Essas palavras, esses conceitos, nos ajudam a entender mais ou menos a mente, em geral muitas vezes adoecida, desses grupos de extrema-direita religiosa.